Bem-vindos ao Bekim Balachá 6, Shiur número 90. A gente está no Siman Kuf Samech Zayin 167, que está falando sobre as leis da Brachá de Amotzi, na página 214. Hoje, Bezat Hashem, Alachá 7 e 8. Então, Alachá 7, Alachá 8, sobre a Siman 167, capítulo 167 do Shulchan Aruch. Então, a gente vai seguir aqui. A Alachá 7, a gente estava falando sobre as leis de cortar o pedaço de pão. Então, agora, hoje, a gente vai começar falando sobre quanto precisa ser o primeiro pedaço de pão. Então, o Shulchan Aruch traz que em Elchot Derech Eretz a pessoa precisa tomar cuidado para não cortar um pedaço de pão muito pequenininho. Porque parece que ele é pão duro ali, quer dizer, ele vai ficar comendo uma migalhinha ali e tudo. Então, para ele não cortar um pedaço muito pequeno. Os poskim trazem, é o que está escrito no livro aqui, para não cortar um pedaço que é menor do que kazait. Da mesma maneira, também, o Shulchan Aruch escreve para tomar cuidado para não cortar um pedaço grande demais, que ele é maior do que kabetzá. Por quê? Se é um pedaço que é maior do que kabetzá, parece que a pessoa é uma pessoa faminta, que precisa pegar um pedação ali e começar a comer, então ele deve cortar um pedaço entre kazait e kabetzá. Essa é o saca aqui. Na nota ele traz que, a verdade, o Shulchan Aruch não escreve qual é a medida. Ele falou para não pegar um pedaço pequeno demais. Ele não fala kazait. Quem traz kazait é o Levush. Levush ele é um aluno do Rema e ele traz a medida de kazait. Ele fala, olha, menos que kazait já é chamado o pedaço muito pequeno. O Rav Zalman, o Shulchan Aruch Harav, o Baal HaTanya, ele escreve que o Shulchan Aruch fala que é um pedaço muito pequeno, não precisa ser kazait. Ele falou, muito pequeno, que o Shulchan Aruch proibiu. Fala no Baal HaTanya que não é menos que kazait, e sim ele falou meio kazait. Então ele falou, se for acima de meio kazait, já está ok. E aí, quer dizer, o Baal HaTanya, ele mequel mais do que o Levush, o Mishnah Berurah, e ele fala que a pessoa pode pegar um pedaço no tamanho de meio kazait para cima, já está bom. E ele traz que, assim, é o costume, o Piskei Teshuvot também cita essa opinião. Porém, quando a gente olha o Remá aqui, o Remá aparece como o Levush. Por quê? O Remá escreve na continuação que quando ele está junto com outras pessoas, ele vai pegar um pedaço para desse pedaço distribuir para as outras pessoas. Ele foi e vai ter kazait para cada um. Então parece do Remá que a quantidade que ele precisa distribuir para cada pessoa é kazait. Então por isso da linguagem do Remá parece conforme o Levush e o Mishnah Berurah, e essa também é a conclusão do Kaf HaChaim, que a medida correta para você dar para as outras pessoas e para você pegar, para você comer, é a medida de mais que kazait. Então, quer dizer, quando o Shulchan Aruch fala para não pegar um pedaço pequeno demais, ele está vindo excluir menos do que kazait. Então, assim é a conclusão do Mishnah Berurah e do Kaf HaChaim. Agora também o Shulchan Aruch escreveu para não pegar um pedaço grande demais, porque parece que a pessoa é gulosa. Então, o pedaço grande demais, então ele escreveu aqui kabeitzá. Agora, quando a pessoa está fazendo no Shabbat, ele pode pegar um pedaço maior do que kabeitzá. Por quê? Falou, já que ele no Shabbat tem mitzvah de comer, então aí não parece que ele é guloso. Ele está cumprindo a mitzvah de Oneg Shabbat, etc., a mitzvah de Seudat Shabbat, então por isso ele está pegando um pedaço maior do que kabeitzá. Então, apesar de que durante a semana ele precisa, se cuidar para não pegar um pedaço grande demais, porque parece que ele é uma pessoa gulosa, no Shabbat e Yom Tov, como tem mitzvah de Seudah, ele pode pegar um pedaço maior. Agora, tudo isso a gente está falando quando a pessoa vai comer sozinha. E aí depois a gente vê na nota 169, também em relação ao kabeitzá. Quando a pessoa vai comer sozinha. Se ela vai comer com outras pessoas,
e aí ele está fazendo a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz em voz alta, para tirar de Jeová essas outras pessoas. Então aí está escrito que ele, e aí depois a gente vai ver diferentes costumes, mas o Remá traz que ele tira do pão uma porção grande, para dessa porção que ele tirou do pão, ele distribuir um pouco para cada um. E aí, já que ele não pode dar uma migalha para cada um, então vai ser um kazait para cada um. Então aí ele precisa pegar uma porção maior para depois ele poder distribuir um kazait para cada uma das pessoas que está ali comendo junto com ele. Porque ele fala aqui que a principal mitzvah, quando ele vai fazer a brachá em voz alta para todo mundo distribuir o pão para todo mundo, é que ele distribua do pão sobre o qual ele fez a brachá, quer dizer, da primeira fatia que ele cortou do pão. Então, por isso, o Remá escreve que ele precisa cortar uma fatia grande para poder distribuir um pouco para cada um dessa fatia. Então, esse é o costume que está no Remá e alguns poskim trazem isso. Porém, o Kaf HaChaim escreve que no Arizal não parece assim. No Arizal parece que a pessoa faz a brachá, pega um pedaço que ele mesmo vai comer e depois ele tira pedaços do pão grande mesmo para dar para as outras pessoas. Então aí tem que dar para as outras pessoas pedaço também ali no tamanho, não menos que kazait, para não parecer que ele é pão duro, que está dando um pedacinho ínfimo por cada um, mas fala o Kaf HaChaim que do Arizal parece que já é suficiente ele pegar do pão mesmo, ele não precisa pegar para as outras pessoas da primeira fatia que ele cortou, sobre a qual ele fez a brachá de Amotzi. Então essa é a opinião do Kaf HaChaim. Agora na nota 169, ele traz aqui que o Mishnah Brura escreve que quando ele está comendo junto com outras pessoas, e aí ele vai cortar um pedaço grande para distribuir para as outras pessoas, eu não tenho restrição no tamanho que ele vai pegar. Por quê? Ele vai pegar um pedaço grandão, mas não é que ele é guloso. Ele está pegando um pedaço grandão, para desse pedaço pegar um pedaço para si mesmo, e depois um pedaço para dar para um, para outro, e etc. Então, aqui, por mais que o primeiro pedaço é enorme, ele falou, ninguém vai falar que ele é guloso, porque não é só para ele está pegando para pegar para as outras pessoas. E aí aqui eu não tenho a restrição de kabeitzá. Essa é a opinião do Mishnah Brura. Porém, o Ketzot HaShulchan, ele discute com esse Mishnah Brura, e ele fala que, como assim? Está escrito para não pegar um pedaço maior que kabeitzá. Então, ele falou, não faz diferença se vai distribuir para outras pessoas ou não. Tem que tomar cuidado para não pegar um pedaço maior do que kabeitzá, porque um pedaço maior do que kabeitzá, a pessoa parece gulosa. Então, o Ketzot HaShulchan fala que o correto é, mesmo quando a pessoa está junto com outras pessoas, ele se cuidar de não cortar o primeiro pedaço maior do que kabeitzá. E o Halakha Brura traz que traz essa machloka, traz o Mishnah Brura Mekel, traz que não todo mundo concorda com o Mishnah Brura, porque o Mishnah Brura ele se baseia num Taz no final do Siman. Ele traz que o Taz ali não é consenso e tem muitos poskim que discutem com o Taz ali, fora o Ketzot HaShulchan, que até discorda da interpretação do Mishnah Brura. Por isso o Halakha Brura chega à conclusão que o ideal é a pessoa se esforçar para não pegar um pedaço maior do que kabeitzá. Mas, de qualquer maneira, o Mishnah Brura trouxe que quando ele está comendo junto com outras pessoas, e aí se ele vai distribuir um pedaço maior que kazait para cada pessoa, então kabeitzá são 2 kazaitot, ele está no limite ali, então não dá para ele não pegar um pedaço maior do que kabeitzá, se ele tem mais de 2 pessoas para distribuir, ele vai fazer conforme está no Remá, que ele vai distribuir. Se ele vai fazer como a gente falou, que está no Kaf HaChaim, no Arizal, que ele corta o pedaço, come o dele, depois distribui para todo mundo do pão grande, então aí não tem problema. Ele não pode pegar mais do que kabeitzá, o dele, depois ele pega cada um de cada vez, então nunca ele pode pegar mais do que kabeitzá. Mas se ele vai fazer como está no Remá, que alguns poskim trazem isso,
que é distribuir para todas as pessoas da primeira fatia que ele cortou quando ele fez a brachá de Hamotzi, porque por mais que qualquer pão serve para as outras pessoas, esses posquim falam que o ideal é que a pessoa comece comendo do pão que foi feito nele Hamotzi, da fatia sobre a qual foi feito nela Hamotzi. Então ele vai cortar dali, ele falou, se ele vai distribuir para mais gente, ele precisa pegar mais do que kabeitzá da primeira vez. Então aí essa é a opinião do Mishnah Brura, e aí quer dizer, se quem vai fazer conforme o Remá, ali fica assim. E agora, seguindo essa lógica também, para a próxima nota, né, na nota aqui 170, ele traz aqui no livro, que quando a gente vai cortar, fazer a brachá de Hamotzi e distribuir o pão no Shabat ou no Yom Tov, que a gente falou que não tem a restrição de kabeitzá. E aí, de acordo com a opinião do Remá e do Mishnah Brura, que o ideal é que ele distribua o pão para todas as pessoas que estão ouvindo a brachá da primeira fatia que ele cortou, então ele precisa cortar uma fatia grande, que dessa fatia ele consiga cortar pedaços até maiores do que kabeitzá para distribuir para as pessoas, porque já que Shabbat e Yom Tov não tem essa restrição de não dar mais que kabeitzá, porque já que é seudá de mitzvah. Então ele precisa cortar uma fatia de kabeitzá para cada pessoa. Então aí já ele precisa cortar do pão uma fatia grande para ele pegar uma fatia maior do kabeitzá para dar para cada pessoa. Já que, de acordo com o Remá e com o Mishnah Brura, tem uma mitzvah de distribuir para as pessoas da primeira fatia que ele cortou na hora que ele fez a brachá de Hamotzi. Então, isso ele faz. Agora, de acordo com o Kaf HaChaim, que a gente falou antes, que ele traz o costume da Arizal, aí não tem isso. A pessoa faz a brachá de Hamotzi, mesmo no Shabbat e Yom Tov, ele faz a brachá de Hamotzi, ele pega um pedaço para ele, aí sim, um pedaço maior que kabeitzá, porque Shabbat não tem problema que ele parece guloso, ele pega para ele um pedaço maior que kabeitzá, come um pouquinho, depois vai tirando do pão grande para dar para as outras pessoas. Quer dizer, o Kaf HaChaim traz que do Arizal parece que não tem esse inyan de distribuir para as pessoas sobre a primeira fatia que ele cortou na hora que ele fez a brachá de Hamotzi. E qualquer coisa que ele decidiu, tipo, quando na hora que ele faz a brachá de Hamotzi, isso vale sobre o pão inteiro, então ele pode cortar mesmo não da primeira fatia e distribuir para as pessoas. Esse é o costume do Arizal, de acordo com o Kaf HaChaim. Então, aí quem fizer conforme esse costume, então aí também não precisa pegar um pedaço, ele vai pegar o primeiro pedaço na hora que ele faz a brachá de Hamotzi, só o pedaço que ele mesmo vai comer. Bom, isso foi a halachá número 7. Agora a halachá número 8 é que a brachá que a gente faz no pão é a brachá de Hamotzi lechem min haaretz. Assim que nossos sábios instituíram a brachá. Agora, bediavad, se ele fez a brachá sem falar o rei de Hamotzi, e ele falou Motzi lechem min haaretz, bediavad valeu a brachá. Ele não precisa repetir a brachá. Da onde saiu esse conceito? E a gente, talvez até alguns que não estudaram essa Gemara vão se surpreender. A Gemara em Masechet Brachot traz uma machloket. Qual que é a brachá? Uma opinião fala Motzi lechem min haaretz. E a outra opinião fala Hamotzi lechem min haaretz. Então, essa é a machloket ali que tem na Braita em Masechet Brachot Dav Lamed Chet Amud Aleph. O Rabi Nehemia fala Motzi lechem min haaretz, e Chachamim falam Motzi lechem min haaretz. Aí a Gemara ali, quando está elaborando em relação ao brachá, fala a Gemara que Motzi serve para todas as opiniões. Se ele falou Motzi lechem min haaretz, serve para todas as opiniões. Porque todo mundo concorda que Motzi é uma linguagem de passado. E aqui eu preciso de uma linguagem de passado, porque eu estou agradecendo a Deus que tirou o pão da terra e agora eu tenho que comer. Então, todo mundo concorda que é necessário uma linguagem de passado. Então essa é a opinião do Rabi Nehemia, e a Gemara fala que é consenso, todo mundo concorda. Chachamim falam que ele faz a brachá de Hamotzi com o rei ali, porque Chachamim, a Gemara traz que Hamotzi tem uma machloket, e aí é a dúvida, se eu considero ela uma linguagem de passado ou uma linguagem de futuro.
E aí Chamim falam, não, também serve, porque também é uma linguagem de passado. E quem fala que não serve a Motzi, fala, entende, interpreta isso que é uma linguagem de futuro. E aí a conclusão da Gemara ali é que a Halakha é conforme a opinião dos Chachamim, e por isso se faz a brachá de Hamotzi lechem min haaretz com rei. Porque Hamotzi é uma linguagem com rei, tem tanto conotação de passado como conotação de futuro, mas já que ela tem conotação de passado, ela serve para brachá. Então essa é a conclusão da Gemara ali. Agora fica a pergunta, se Motzi serve para todos os Tanaim, e Hamotzi serve só para Chachamim, por mais que ela é como Chachamim, por que a gente, nossos sábios, quando foram instituir a brachá, não instituíram a brachá Motzi e faz de acordo com todas as opiniões? Qual é a vantagem da gente citar o rei ali? E aí, quer dizer, a gente já entra numa machloket, é passado, é futuro, e etc. Então, tem gente que fala que das brachot que a gente faz, se vê se é Talmid Chacham ou não. Se ele faz a brachá Motzi, ele falou que ele sabe que a Motzi serve. Então essa é uma resposta que está escrito no... Parece da Gemara ali também, mas o Tosfot ele traz uma outra resposta. O Tosfot traz o Yerushalmi, dizendo que eu prefiro falar Hamotzi, porque a gente está fazendo a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Se eu vou falar depois do Haolam, que termina com Mem, Motzi, então eu tenho ali um Benadevekim, uma língua que se eu falo rápido, eu acabo cortando o Mem. Então, por isso, fala o Yerushalmi, a gente prefere colocar o Ha-Motzi para interromper ali, Haolam, Ha-Motzi, e aí eu não conecto o Mem com o Mem para dar a possibilidade de engolir uma letra. E aí, com isso, a gente ganha que acaba pronunciando a frase melhor. O Tosfot ali traz que isso não resolve totalmente o problema, porque você ainda tem palavras que você tem, porque a Hamotzi lechem min, então o mem do lechem e o mem do min ainda está junto, eu tenho que tomar cuidado, mas o que dá para consertar, a gente conserta. Tem gente que traz, como a gente falou na introdução, que a gente faz a brachá de Hamotzi baseado no pasuk em Teilim, que lá fala Hamotzi lechem min haaretz, leotzi lechem min haaretz, então a gente fala Hamotzi justamente baseado no pasuk no Teilim. A gente falou também na introdução o Bach, e aí o Bach a gente trouxe lá, ajuda a responder ali, que o Bach traz que na brachá de Hamotzi lechem min haaretz eu quero uma conotação de futuro também. Quer dizer, Chachamim preferiram usar o Hamotzi, porque Motzi é uma conotação só de passado. Hamotzi é uma conotação de futuro, porque é uma alusão que, Leatit Lavô, quando o Mashiach chegar em Eretz Israel, vão crescer pães nas árvores. Quer dizer, a pessoa vai já receber o pão pronto, não vai precisar todo o trabalho de pegar o grão, moer, fazer farinha, preparar a massa com água, etc., assar, etc., já vai vir pronto, a pessoa só vai pegar e comer, pronto. Então, fala o Bach, Hamotzi tem uma conotação de futuro para lembrar a gente dessa Gemara em Masechet Shabbat que traz que Leatit Lavô, com a vinda do Mashiach, o pão vai vir pronto para a gente. Fora isso, o Kaf HaChaim traz algumas kavanot que tem de acordo com a Kabbalah desse rei do Hamotzi, mas de qualquer maneira, então, assim, o costume é fazer a brachá Hamotzi, assim, nifsak la halakha na Gemara, e assim a halakha faz Hamotzi, mas de qualquer jeito, como a gente trouxe na halakha em cima, se ele fez a brachá Motzi, bediavad valeu, já que todo mundo concorda que valeu, então, olha, o ideal é ele fazer Hamotzi, ou para acertar as palavras, ou para mostrar que ele sabe que serve, ou para, como Bach, para lembrar que quando o Mashiach chegar, vai vir pão pronto já nascer nas árvores, mas se ele fez a brachá Motzi lechem min haaretz, bediavad valeu. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch para todos.